Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Bom, rolou uma situação um tanto quanto estranha no meu serviço, em que um colega tinha erroneamente prescrito acetato e metilprednisolona, para quem não sabe é 40 miligramas por ml, e do succinato metilprednisolona, que é 125 miligramas por cada ml. Bom, enfim, a questão é que, para casos agudos, em crise de asma, broncoespasmo, etc., podemos abrir mão de succinato de metilprednisolona. O colega tinha colocado acetato de metilprednisolona. Vamos então às principais diferenças entre os dois e o que a gente tem que se atentar quanto a isso. Quais os riscos deles, como também equivalência de doses. Poxa, 1 miligrama de metilprednisolona equivale a quanto de hidrocortisona? Ou prednisolona? Ou dexametasona? Ou betamethasona? Enfim, vamos tentar explicar um pouquinho aí para vocês e também o tempo de ação de cada um, o que é muito importante e decisivo na escolha do medicamento. Ou seja, estava certo utilizar acetato de metilprednisolona num paciente em crise aguda de asma? Qual que é o tempo de ação da medicação? Em quanto tempo ela vai fazer efeito no organismo? Será que é imediato? Será que demora um pouco? Enquanto o succinato, que já é preconizado o seu uso, em quanto tempo que ocorre? Bom, vamos ver tudo isso daí e de antemão convido vocês para se inscrever no canal. Sejam bem-vindos desde já e bora pro vídeo. Bom, acho que uma das principais diferenças recai exatamente sobre a sua farmacocinética, solubilidade e indicações clínicas. Sem sombra de dúvidas, é por aí que a gente vai acabar conversando. Bom, a metilprednisolona é um glicocorticoide sintético utilizado para tratar diversas condições inflamatórias, autoimunes, e a diferença entre as formulações está exatamente nesta. Vamos pela aplicação. Modo de aplicação, então, do acetato de metilprednisolona. Para efeitos de rapidez aí no vídeo, eu vou acabar falando acetato e succinato, a diferença deles. E quando eu for citar sobre metilprednisolona no geral, eu vou acabar falando metilprednisolona, tá bom? Bom, o acetato, então, ele pode ser usado de forma intramuscular ou intraarticular, enquanto o succinato, ele pode ser utilizado de modo endovenoso ou intramuscular. A diferença recai exatamente sobre a sua forma farmacêutica. Enquanto o acetato tem uma suspensão injetável, o succinato ele acaba sendo um pó liofilizado para reconstituição. Normalmente, ele é reconstituído com o seu diluente próprio. É importante até comentar sobre pó liofilizado para reconstituição, porque vai nos remeter a um medicamento ou substância que foi submetido a um processo de liofilização, ou seja, resultando em um pó seco e que precisa ser reconstituído com o líquido antes de ser utilizado. Isso é muito importante, porque não pode fazer ele diretamente corpo antes de reconstituir ele num líquido. Normalmente utiliza o próprio solvente próprio dele, né, do succinato, que é o álcool benzílico. Na ausência dele, podemos usar até outros solventes. Água estéril, soro fisiológico, mas nunca, pelo amor de Deus, água de torneira, entre outros. Poxa, né? Vamos ter cautela, porque senão criam cristais e aí piora toda a questão ali da aplicação dele. Bom, vamos pensar. Modo intramuscular do acetato ou intraarticular. Ou seja, a gente já logo pensa na sua duração do efeito, que é mais prolongada, lenta, até porque o acetato ele é absorvido lentamente, proporcionando então uma liberação gradual da medicação, enquanto o succinato, por ser altamente solúvel em água, ele tem uma rápida absorção e o início de ação praticamente imediato. Bom, sua duração do efeito é curta e tem um rápido início de ação, né, utilizado principalmente em emergências médicas, enquanto o acetato para condições inflamatórias mais prolongadas, artrite reumatoide, tendinites, bursites, doenças autoimunes, enfim. Bom, então com vocês agora o resumo das principais diferenças. Claro, sem sombra de dúvidas, vai tudo depender do fabricante da medicação. Mas, no geral, sobre o acetato, o seu início de ação é de 6 a 24 horas, enquanto do succinato é de 1 a 2 horas, sendo administrado de forma endovenosa. Lembrando que quando é intramuscular, até o início de ação dele ele é mais prolongado. Poxa, tende a alcançar 2, 3 horas, mas endovenoso
Claro, na prática clínica a gente vê um efeito até mais imediato, praticamente, né? Mas o mundo ideal é realmente de 1 a 2 horas aí, até na solução endovenosa, se aproximando até de 1 hora, enquanto pelo intramuscular até 2 horas. Bom, enquanto que se a gente for comparar e fazer um paralelo com o acetato, se a gente quer um efeito dele dentro da articulação e a gente administra de forma intramuscular no paciente, com certeza vai demorar mais para essa medicação chegar na articulação dele, diferentemente de que se fosse administrado de forma intraarticular. O pico de ação do acetato, então, é de 24 a 48 horas. Duração do efeito é de 7 até 14 dias ou mais, dependendo do paciente, tecido adiposo, etc e tal, né? E o shape do paciente. E a gente faz logo um paralelo assim, que é realmente com um tratamento prolongado e local. Enquanto o succinato, que já tem um início de ação aí de 1 a 2 horas, né, tem um pico de ação de 1 a 4 horas, duração do efeito é de 12 a 36 horas e ele é mais utilizado em emergências médicas. Então, com vocês também uma tabelinha aí da comparação entre o acetato e o succinato, né, pelo menos com relação ao seu pico de ação, né, duração do efeito, etc e tal. Agora vamos para as principais indicações do acetato. Bom, uma das principais indicações do próprio acetato de metilprednisolona, se a gente quer usar ele para um efeito mais lento, né, e de modo de depósito no paciente que pode durar até 14 dias, poxa, sem sombra de dúvidas, vamos escolher para doenças autoimunes, osteoarticulares, reumáticas, né, no geral, em que artrite reumatoide para o controle da inflamação, osteoartrite com sinovite, né, associado, ou seja, sinove que recobre ali a cápsula, quando com inflamação, sem sombra de dúvidas, é uma indicação, bursite, tendinite para infiltração intraarticular e peritendinosa, gota crônica para o controle da inflamação intraarticular, espondilite anquilosante, em alguns casos, né, claro, síndrome do túnel do carpo para um uso intraarticular, alergias, doenças dermatológicas crônicas, como dermatite atópica, psoríase grave, eritema multiforme recorrente, né, que o paciente, independente do que você faça, no dia seguinte volta tudo de novo, urticária crônica refratária, que às vezes precisa até estar internando o paciente, ou não, né, tem como fazer ele voltar a cada 2 dias, ou se piorar muito, volta imediatamente. Líquen plano, outras doenças inflamatórias cutâneas. Doenças autoimunes inflamatórias crônicas, como asma, DPOC, difícil controle, em casos onde a administração sistêmica prolongada é necessária, de modo que o paciente tende a sair da crise e não voltar a ter crise, pelo menos num espaço aí de 7 a 14 dias, em que precisaria realmente tomar um corticoide via oral em casa. Lúpus cutâneo, não falando de formas sistêmicas, sarcoidose, principalmente nos casos pulmonares ou cutâneos, sinovite persistente logo após o trauma, inflamações localizadas em tecidos moles, como epicondilite lateral, infiltrações em pontos de gatilho para dor miofacial, enfim, várias indicações, dei mais um geral, e agora vamos falar das indicações do succinato. Pensando em emergências médicas, lembrando, né? Até porque é um início mais agudo, praticamente imediato. Dura de 12 a 36 horas o efeito. Então vamos pensar. Crise asmática grave, o status asmáticos dentro do paciente lá, que está em crise realmente aguda. Anafilaxia como parte do tratamento junto à adrenalina e outras medicações, né? Em todo um trial ali de tratamento, exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia grave com resposta inflamatória sistêmica, lembrando ali, que só fazer um parênteses aí com acetato, né? Então, eu posso usar o acetato, né, de modo de depósito para o paciente, de modo a que ele não volte em crise, pelo menos dos 7 a 14 dias, e que tenha realmente o controle ali da condição inflamatória. Diferentemente do succinato, que eu uso para o quadro agudo agora. Quero tirar ele da crise. Poxa, ele está com falta de ar, está em crise, então vou tirar ele da crise. É importante salientar essas duas questões, até do porquê para a gente acabar não se confundindo, na verdade. Bom, pneumonia, succinato, voltando, né? Pneumonia grave com resposta inflamatória sistêmica,
Lúpus eritematoso sistêmico em atividade grave, nefrite lúpica, acometimento neurológico, polimiosite, dermatomiosite com fraqueza muscular grave, crise aguda de esclerose múltipla, púrpura trombocitopênica imune severa para casos graves, meningite tuberculosa com edema cerebral para diminuir a área de edema, então após entrar com a medicação. Trauma raquimedular tem controvérsia, mas ainda é utilizado em alguns protocolos. Choque séptico em casos específicos quando há insuficiência adrenal relativa. Lembrando, a periferia está toda aberta, eu quero controlar esse paciente. Doença do enxerto contra o hospedeiro para impedir a resposta imune logo após o transplante, né? Que é uma doença grave, né? Realmente após o transplante em que ocorre. Bom, entre outras doenças autoimunes em atividade severa, né, diversas, né, vasculite, poliartrite nodosa, rejeição aguda ao transplante renal, que nem falamos sobre doença do enxerto, mas também tem muitas outras causas que pode, se ocorrer uma rejeição aguda ao transplante principalmente renal, estados inflamatórios graves, pancreatite autoimune, miocardite autoimune e corticoterapia pré-operatória em pacientes com insuficiência adrenal, em que você quer dar um chacoalhão na glândula e mas não deixar ela sem produzir, né, os seus hormônios também. Então, é muito importante. Fazendo um bate-pronto, então, estava indicado o uso do acetato. Naquele caso ali atrás que eu expliquei para vocês, não. O medicamento de escolha é succinato, graças ao bom Deus ali que não tem na UPA em que eu estava o acetato e foi utilizado o succinato e entendeu-se que o colega acabou errando ali na prescrição. Enfim, temos que ter cuidado na hora de usar essas medicações. Por quê? Bom, vamos aos principais problemas aí que podem acontecer, né? Temos que fazer uma avaliação clínica prévia, verificar o histórico de diabetes, hipertensão, osteoporose, insuficiência adrenal, infecções ativas, monitorar a função hepática, renal em tratamentos prolongados, né, para saber se esse indivíduo vai suportar. Risco iminente de insuficiência adrenal, ou seja, uso prolongado ou altíssimas doses pode dar um baque na glândula e suprimir o eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Então, nunca suspender abruptamente em pacientes que fazem uso crônico. Reduzir a dose aos pouquinhos, gradualmente. Efeitos adversos metabólicos, ou seja, pode causar hiperglicemia, especialmente em diabéticos, aumenta o risco de hipertensão arterial e retenção de sódio, aumentando então, né, a pressão arterial do paciente, imunossupressão e risco de infecção, sem sombra de dúvidas, até porque usando corticoide você vai suprimir a imunidade desse paciente. E infecções oportunistas podem aparecer. Fungos, bactérias, vírus, vermes, síndrome de Loeffler, não esquecer. Como também vacinação com vacinas vivas atenuadas devem ser evitadas durante o tratamento. Por quê? Poxa, o corticoide já vai suprimir a imunidade desse paciente. Então, vacinas de vírus vivos e atenuados, ou seja, enfraquecidos, podem ganhar força na circulação, então ganhar o corpo e causar a doença. Sim, a vacina causando doença por conta de uma medicação que o paciente estava usando. Então, muito cuidado ali na hora da vacinação, sempre se atentar às medicações que está utilizando, conversa com o profissional que vai fazer a vacina em você e se pode realmente fazer uso ou não. Bom, efeitos psiquiátricos podem ocorrer, sem sombra de dúvidas, insônia, agitação, ansiedade, depressão, psicose em altas doses. Agora, cuidados específicos de cada fármaco. Do succinato, risco de reações alérgicas e anafilaxia, né, podem ocorrer principalmente por conta de sulfitos, ou seja, se ocorrer, o paciente vier te contando que tem alergia à metilprednisolona, saiba que sim, pode ocorrer. É raro, é muito raro, mas pode ocorrer. Ou seja, lembrando que todas aquelas reações adversas que tem na bula, quanto mais rápido eu indo o fármaco no paciente, quanto mais rápido eu aplico, mais chance de efeitos adversos eu tenho. Assim como a acatisia, né, para o metoclopramida, Plasil, enfim, bem como para qualquer outra medicação. Succinato, metilprednisolona não está longe disso daí também não. Então, sempre monitorar os pacientes com histórico de alergias a corticoides. O uso em altas doses pode causar até arritmia, hipertensão, retenção de líquidos e pacientes com insuficiência cardíaca devem ser acompanhados de perto, muito cuidado.
podem agravar a retenção de sódio, piorar edemas, né? Piorando então a insuficiência renal crônica do paciente. E utilizar para gestantes apenas em último caso, tanto porque a medicação ela ultrapassa a barreira lá placentária e pode afetar o feto. E o uso prolongado pode induzir insuficiência adrenal neonatal. Quadro grave, né? Enquanto para o acetato, nunca administrar por via intravenosa, poxa, intramuscular ou intraarticular. Risco de reações graves, ou seja, sempre se certificar de qual aplicação que está sendo feita e qual que será realizada. E principalmente se você não está fazendo a medicação numa articulação infectada. Após a infiltração, evitar o uso excessivo da articulação nas primeiras 24 horas. Monitorar para sinais de infecção articular, calor, dor intensa, edema súbito. E por que evitar o uso excessivo da articulação nas primeiras 24 horas? O osso vai estar frágil, fragilizando ele. Ele não tem os seus mecanismos de defesa próprios, né? Criar inflamação, né? Criar seu remodelamento ósseo, ou seja, sempre evitar ali nas primeiras 24 horas em que tem um efeito pico da medicação, lembrando, 6 a 24 horas, né? O pico da ação do acetato. Então, evitar aí o uso excessivo da articulação. Até do porquê, se isso ocorrer, o uso excessivo da articulação pode evoluir até o paciente com atrofia tecidual e necrose avascular. Ou seja, o uso frequente ou o uso indevido ou não seguir ali as recomendações pode levar a uma atrofia muscular, ruptura tendínea ou necrose da cabeça do fêmur, duplicada ali na região. Então, evitar infiltrações repetidas no mesmo local com pouca margem de tempo. Então, aí a tabela para vocês, em que 1 miligrama de metilprednisolona equivale a 5 miligramas de hidrocortisona. Ou seja, a equivalência de doses na tabela é mais fácil de interpretar como: poxa, se eu tenho 20 miligramas de hidrocortisona, então, na tabela, eu estou vendo 0,75 miligramas de dexametasona. Sim, 20 miligramas de hidrocortisona é igual a 0,75 miligramas de dexametasona. Bem como 4 miligramas de metilprednisolona é a mesma coisa que 5 miligramas de prednisona ou prednisolona. Bom, acabamos sendo bastante ali, falando bastante, né, sobre o tema. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. E fazer uma chamada para vocês que nos próximos vídeos ali vamos discutir um caso muito importante de uma reação adversa grave à metilprednisolona, em que ocorreu uma paciente ali em 2024, final de 2024, e teve uma comoção muito importante na zona leste da cidade de São Paulo. Bom, não deixe de assistir os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.